Olha, acabou de sair informação em antagonista.com.br sobre o depoimento de Jair Bolsonaro no inquérito aberto e aqui criticado sobre as condutas do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Então, o Jair Bolsonaro, o pai do Eduardo, disse nessa quinta-feira 5, na verdade essa declaração foi numa entrevista após o depoimento, né? Disse o seguinte, abro aspas, e daí tem um financiamento do meu filho, não financiamento de qualquer ato ilegal. Pediu para mim, pai, estou com a esposa aqui, uma menina de 4 anos, que é minha neta, e um garoto de 1 ano, que é o meu neto. Pode me ajudar? Ajudei. Botei um dinheiro na conta dele, bastante até, e ele está levando a vida dele. Dinheiro limpo, legal, Pix. E a acusação é que eu estou financiando atos antidemocráticos. Vocês sabem que lá atrás eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais, e eu botei 2 milhões de reais na conta dele. Então, fecha aspas aí, parênteses, só explicando, então, que o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, disse que botou 2 milhões de reais na conta do Eduardo Bolsonaro para ele viver lá nos Estados Unidos. Abro aspas. Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos, um de 4 e outro de 1 ano de idade. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldades. É muito, é bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos pode nem ser tanto, 350 mil dólares. Mas eu quero o bem-estar dele e graças a Deus eu tive como depositar esse dinheiro na conta dele. Fecho aspas. Bom, Duda Teixeira e Ricardo Kerstmann, a gente criticou aqui a abertura do inquérito, porque por mais alopradas que sejam postagens em rede social, por mais que haja um tom reacionário, por mais que qualquer coisa assim, são articulações no exterior, e exatamente como a esquerda fazia, durante a Lava Jato, para tentar impedir a prisão do Lula, depois para tentar exercer pressão internacional para que o Lula saísse da cadeia. O Eduardo Bolsonaro está lá apresentando as condutas do Moraes para parlamentares dos Estados Unidos, para o governo Trump, defendendo que ele seja alvo de sanção, e tudo isso faz parte da liberdade de expressão, de crítica, porque qualquer eventual decisão vai vir dos Estados Unidos, e aí pode ter uma contestação diplomática do Brasil ou não, ou pode-se usar aí meios diplomáticos também para eventualmente dissuasão, evidentemente se tudo for feito dentro da lei, pelos caminhos oficiais, pode-se usar aí o debate público, mas você abrir inquérito para retaliar alguém que está articulando algo de que você não gosta, está errado. E aí Jair Bolsonaro foi lá, porque ele está financiando, então é preciso saber tudo, etc. Bom, por mais que se possa criticar o Eduardo por ter saído aqui do cargo de deputado federal, ou a sua atuação, ou, enfim, a família, qualquer coisa, mas um pai financiar o filho no exterior é legal, é legítimo. As pessoas podem zombar dessa situação por qualquer motivo, mas em termos de legalidade, se o dinheiro é de origem legal, se houve gente disposta a doar dinheiro para o Jair Bolsonaro depois do período dele na presidência, e ele quer dar uma parte desse dinheiro, 2 milhões que seja, para sustentar o filho nos Estados Unidos, é livre fazer isso. Então, assim, esse inquérito ele vai dando elementos aí para reforçar narrativas bolsonaristas, porque, de fato, é um abuso de poder. E quando você vai ver o que está sendo dito, o que está sendo feito nesse inquérito, Jair Bolsonaro, quanto você está dando, então, para o Eduardo Bolsonaro se sustentar lá, etc., quer dizer, fica uma coisa ridícula, né? Aí ele vai para a imprensa, perguntaram isso, aí eu disse, e você pensa qual é o conteúdo, né? O que tem aí de indício de ilegalidade nesse tipo de conduta. Duda Teixeira. E esses abusos acabam reforçando a tese do Jair Bolsonaro de que ele está sendo vítima de perseguição política. Ele deu entrevista hoje para vários veículos e falou assim, eu estou sendo vítima de perseguição política. Bom, goste ou não de Jair Bolsonaro, né? Ele foi vítima aqui de 2 abusos recentes, né? Nesses últimos dias. O primeiro foi ser envolvido nessa investigação sobre o Eduardo Bolsonaro, né? Não faz o menor sentido ele entrar ali e pedir quebra de sigilo bancário dele, congelamento de bens, porque ele ajuda a manter o filho que está no exterior, né? Porque o filho está lá fazendo lobby no Congresso americano para atacar a democracia brasileira. Não, né? Não faz sentido punir um parente
quando uma outra pessoa está sendo investigada. E aí a segunda injustiça que ele sofreu é que o Jair Bolsonaro foi intimado para depor no caso da viagem da Carla Zambelli. E ele não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. O Jair Bolsonaro está brigado com a Carla Zambelli já faz muito tempo, né? Quando teve aquela perseguição armada que, antes da eleição dele, ele falou, a gente perdeu a eleição por causa dela, não foi por causa das urnas eletrônicas, mas depois, enfim, ele se confunde todo. Mas ele falou, não tem uma boa relação entre a Carla Zambelli e o bolsonarismo. Ainda assim, o cara foi intimado para dar depoimento, não faz o menor sentido. Aí é perseguição política mesmo. Pois é, e há elementos comprometedores, como já apontei aqui nesse programa, em relação a Jair Bolsonaro, no caso da trama golpista, a reunião com os chefes das Forças Armadas, e aí quando você vai cometendo outros abusos contra aquele que teve condutas que merecem uma análise judicial, você vai reforçando uma pose de vítima em todos os casos. E aqui a gente vai separar cada caso. E eu só quero lembrar, porque isso não, eu não me canso de me indignar com isso, que uma das supostas práticas que são investigadas nesse inquérito é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Olha a que ponto chegamos. Isso parece sátira. Parece uma sátira de uma republiqueta de quinta categoria, de um país de terceiro mundo. Que o Supremo Tribunal Federal não gosta da atitude de um parlamentar e bota lá uma investigação sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Sem brincadeira, Ricardo, aquele pessoal que teve ali um embate, uma troca de hostilidades, ou que hostilizou, porque as coisas também nunca ficaram claras direito, os vídeos não foram divulgados na íntegra. Lá o Moraes e a família dele no aeroporto de Roma, eles chegaram a ser alvo de investigação sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou algo nesse sentido. E eu falava, como é que vai abolir violentamente o Estado Democrático de Direito do Brasil lá do aeroporto de Roma? Como é que o Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, ele vai apertar algum botão e vai implodir alguma instituição aqui? Não é isso, né, que está em jogo. O que você destaca? Aqui, da mesma maneira que criou-se aquele termo matemática, né, que são as contas do Fernando Haddad, que só ele consegue fazer aquilo tudo virar conta positiva para o governo, no âmbito jurídico, Felipe, existe também uma espécie de matemática, principalmente a partir de 2019, principalmente a partir do famigerado inquérito das fake news, em que tudo que ocorre cabe lá dentro. Basta uma simples interpretação, se coloca dentro desse inquérito. É a mesma coisa com o caso do Moraes, a mesma coisa agora com o Eduardo Bolsonaro fora. Qualquer tipo de crítica contra um ministro do Supremo é entendido como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, porque, afinal de contas, um ministro representa um poder, um dos três poderes. E quando você pressiona, quando você critica, ou, enfim, com qualquer atitude que você tome contra esse ministro, em tese, para eles, configura essa tentativa. Olha, a gente não pode ser admoestado sob forma alguma, porque nós somos um dos três poderes. Bom, então não podemos criticar também o Congresso, não podemos criticar o Executivo, porque tudo vai acabar inserido nessa história toda. Especificamente, essa questão de Eduardo Bolsonaro, chega a ser patético o inquérito. Gente, faz parte do jogo político e cabe, sim, a grupos políticos antagônicos fazerem estardalhaço, pedirem para o Supremo, como o Lindbergh fez, vamos pedir a prisão do Eduardo Bolsonaro, vamos pedir o congelamento das contas do Jair Bolsonaro. Isso é papel das brigas políticas, é papel dos políticos, dos partidos políticos, mas não é papel do Estado acatar esse tipo de pedido. Esse inquérito não deveria nem sequer ter sido aberto. E uma vez que foi aberto para apurar tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ou cerceamento do livre exercício da jurisdição do STF, do trabalho dos juízes, como se o Eduardo Bolsonaro pudesse, de alguma forma, ameaçar a instrução penal aqui no Brasil. Isso é patético, mas uma vez aberto esse inquérito, colocar o pai dele, Jair Bolsonaro, para ser ouvido, para poder depor a respeito do dinheiro. O dinheiro é dele.
Ele faz o que ele quer com o dinheiro. Não, mas a gente quer saber se o senhor mandou dinheiro. Gente, ele manda o dinheiro que ele quiser para quem ele quiser e na quantidade que ele quiser. E o Eduardo Bolsonaro faz com o dinheiro o que quiser também. Se quiser fabricar centenas de milhares de bandeirinhas dizendo que a Terra é plana, o direito é dele. Ou fabricar cartazes dizendo: eu não acredito na justiça do Brasil, o meu pai está sendo perseguido. Isso é direito dele, isso não configura crime. E aí, esse é o ponto, esse é o problema que vocês dois apontaram. A partir desse tipo de atuação, acaba ratificando o que é errado, essa tal perseguição política que eles ficam dizendo que existe. E aí, nesse momento, a gente tem que dar a mão à palmatória e dizer: em alguma medida existe perseguição política. Não na questão central, mas como pano de fundo. Eles acabam misturando tudo. E boa parte da opinião pública acaba convencida de que eles são inocentes e que o judiciário brasileiro é que está os perseguindo. Aqui não tem mão palmatória que a gente aponta os casos em que há perseguição há muito tempo, né? Então, há diversos abusos, há coisas que, quando alguém fora do campo da esquerda faz, é alvo de inquérito, é alvo de uma medida punitiva, e quando alguém da esquerda faz, não é. Isso, enfim, faz parte do nosso trabalho diário apontar esse tipo de contraste. Então, o que o Moraes faz com a abertura desse inquérito e o que o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, fez com o pedido, não é nada inteligente, né? Então, assim, eles reforçaram narrativas que podem ser usadas para deslegitimar a parte processual que tem alguma legitimidade, não pela maneira também como o processo correu, mas pela gravidade das condutas que foram alvos de indiciamento, que foram alvos de denúncia e que foram a base para que as pessoas fossem tornadas réus. Então tem problemas no próprio julgamento da trama golpista? Tem, são pessoas sem foro privilegiado, enfim, se estabeleceram ali algumas conexões para que o STF julgasse, você tem algumas atuações ali do Moraes que a gente vê e que a gente critica. Agora, sair investigando todo mundo, enfim, só fortalece uma narrativa política, um discurso político, essa pose, e obviamente bota a sociedade contra o Supremo Tribunal Federal, o que pode ajudar, inclusive, na parte política, a eleição de senadores com críticas ao STF. E aí não se duvida nada de que lá na frente, se um Senado ficar mais forte e tiver possibilidade de fazer o que a família Bolsonaro não fez lá atrás, né, que é abrir uma CPI da Lava Toga, ou abrir um processo de impeachment contra o Moraes ou qualquer outro ministro, vamos ver como é que vai ficar esse cabo de guerra, né? Se alguém vai até o fim ou se vai rolar o acordão que sempre rola na República do Escambo brasileira. A gente vai para mais um intervalo na TV BMC. Só queria registrar, porque ainda tem 15 segundos, que não é só a abolição violenta de Estado Democrático de Direito, né? A prática que está sendo investigada no inquérito sobre Eduardo Bolsonaro. Tem também coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal. Nenhum tem sentido com base nas condutas até aqui. A gente falou dos aspectos mais importantes a respeito desse depoimento do Jair Bolsonaro, do inquérito sobre o Eduardo Bolsonaro. Agora vamos falar dos elementos não da parte judicial, né, mas da parte política, da parte cotidiana. Porque a gente eventualmente critica, a gente eventualmente refuta narrativas, e isso não quer dizer que a gente legitime todas as ações que são feitas, como essa, que é abusiva. Agora, quando o ex-ministro Gilson Machado vai a público, presta atenção, hein, Vitor? Vai rir, né? Lembrando do Gilson Machado gravando vídeo, que Jair Bolsonaro estava com uma dificuldade muito grande, porque precisava sustentar o filho Eduardo no exterior e sustentar nos Estados Unidos não é barato, é muito caro, então a gente precisa que vocês façam o Pix e tal. E aí a gente mostrou aqui no Papo Antagonista que o Eduardo estava levando um vidão lá nos Estados Unidos, curtindo festa de rodeio, foram fotos publicadas pela própria esposa dele. Numa delas estava com uma bolsa que chamou a atenção do pessoal na rede social por aparentemente ser de uma marca bastante cara, etc. E aí a gente mostrou
e o Eduardo acabou impelido a assumir que não estava precisando de Pix, não. E agora a gente vê que ele realmente não está precisando muito, não, né? Ele recebeu aí 2 milhões de reais, o que só confirma, mais uma vez, esse ponto de uma análise, né? Então, assim, quando os políticos usam um discurso vitimista sem razão, a gente aponta. Agora, quando os políticos são alvo de um inquérito que tampouco tem razão, aí a gente aponta também. É assim a honestidade intelectual aqui do Papo Antagonista. Duda, quer acrescentar algo? Eu quero só ressaltar que é do interesse do Jair Bolsonaro deslegitimar o julgamento em que ele é réu, né, no caso lá da trama golpista. Então, quando ele é intimado para depor, para falar sobre a viagem da Carla Zambelli, que não tem nada a ver, ou ele tem que lá dar satisfação de que ele mandou dinheiro para o filho dele, também é uma coisa completamente absurda. Isso só reforça essa ideia de perseguição política que vai beneficiar o Bolsonaro nesse interesse de deslegitimar o julgamento em que ele é réu, né? Tudo serve para isso, né? Toda a história lá da votação da anistia no Congresso, a decisão dos Estados Unidos de restringir visto, teve também a decisão da Justiça Espanhola, que também reconheceu perseguição política, tudo isso ele vai usar no final a favor dele mesmo. Ele explora, a família Bolsonaro vai explorando cada episódio desse. Eu acabei de ver, inclusive, a imagem do Jair Bolsonaro falando com os jornalistas na saída do depoimento. E ele está lá dando todo esse discurso. É óbvio que ele vai explorar essa situação, isso vai ser repercutido nas redes sociais, tudo para legitimar que ele é alvo de abuso, no caso da trama golpista, que qualquer decisão que vier dali é uma decisão enviesada, etc. e tal. Então, assim, Moraes e Gonê fizeram uma dobradinha muito ruim, possivelmente preocupados, já que foram citados ali como possíveis alvos de sanção. Parecem ter, não sei se agiram com o fígado ou se realmente essa capacidade de leitura do tabuleiro e esse discernimento, aliás, é esse ponto que eu queria abordar. O discernimento entre questões que são de jurisdição judicial e questões que são de debate público. Isso parece que está... essa noção, essa diferença, pode ter um caso ou outro que fica no limiar, que você tem uma alegação legítima, mas a noção de essa distinção entre aquilo que pode ser alvo de crítica e aquilo que merece uma ação judicial se está perdendo completamente no Brasil, né? Então, a gente vê isso em relação ao Moro, a gente vê em relação a esses processos envolvendo políticos, a gente vê na perseguição e na patrulha de jornalistas, como a gente citou nesse programa. Então, assim, o aparato do Estado para retaliar, para se vingar, para se blindar, etc., isso sim, como disse o Ricardo Kertzmann, é algo que remete às práticas fascistas. Então, claro que o fascismo é numa proporção muito maior, mas a gente aqui busca combater os males na raiz e criticar e apontar o que precisa ser apontado.